Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos agradecidos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Gesiel, pelo convite a mim estendido. Deus continue abençoando. Nosso mundigno pastor Jairo, Deus abençoe, lhe dê muita saúde, tem sido as nossas orações, meu pastor. Deus lhe abençoe. Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, onde está registrado o tema desta campanha. 1 Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 6. Glória a Deus. Deus abençoe a toda a igreja neste encerramento de campanha. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus está fazendo. E o Senhor tem colocado uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos desta palavra. Creio que o Espírito Santo há de continuar falando aos nossos corações, como Ele tem falado. Capítulo de número 3, versículo de número 6, nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Vamos ler o 7 também. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Meus queridos e amados irmãos, diante deste tema a qual nós estamos nesta noite, e a igreja já vem meditando, ouvindo mensagens acerca deste tema, alguns cultos. Quando eu olho para este tema 2024, o ano do crescimento, ou crescimento, primeira coisa que eu observo é que se nós estamos em crescimento, existe várias áreas da nossa vida em que nasce desejo no coração pelo crescimento. Alguns almejam, desejam o crescimento ministerial. Outros desejam um crescimento financeiro. Outros até desejam um crescimento em cima do conhecimento. Outros desejam crescimento profissional, realizações. Mas também existe um crescimento que deve ser a prioridade dos nossos desejos, que é o crescimento espiritual. E se nós temos desejos, se nós almejamos o crescimento, a segunda coisa que eu observo, qual é o propósito deste crescimento? Para que é que nós queremos crescer? Qual é o objetivo deste crescimento? Aonde é que eu desejo chegar com esse crescimento? Alguns poderiam dizer, este crescimento que eu almejo é uma realização pessoal. Eu quero crescer em alguma área para atingir uma realização pessoal. Outros poderiam dizer, eu desejo crescer para exposição para outros. Eu preciso mostrar para alguém que eu cresci. Eu preciso mostrar para alguém que eu consegui. Eu preciso mostrar para alguém que eu cheguei. Então não é uma realização pessoal, é um crescimento para uma exposição de mostrar para alguém que conseguiu, que alcançou. Outros até
tem o propósito para esse crescimento, às vezes para provar para si mesmo que consegue. Então existe alguns propósitos, existe alguns objetivos, enfim, várias são as razões pelo motivo pelo qual alguém deseja crescer. E quando eu pontuo aos irmãos nesta noite o crescimento espiritual como principal crescimento, eu lhes digo que este crescimento, ele deve ser não simplesmente algo passageiro, mas deve ser algo que deve morar como um desejo dentro dos nossos corações. E se alguém que me ouve nesta noite e não tem este desejo, este objetivo de um crescimento espiritual, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração o desejo pelo crescimento espiritual na presença do Senhor nosso Deus. Glória ao Senhor. Mas para alcançarmos esse crescimento espiritual, existe algumas coisas que devemos fazer. Primeiro, tem que haver uma dedicação, uma busca constante para que haja este crescimento espiritual. E por que é que eu digo que nós devemos crescer espiritualmente? Pois a Bíblia diz que a nossa vida, ela tem que ser como a luz da aurora, tem que ir brilhando, ou seja, crescendo, desenvolvendo, até ser dia perfeito. A nossa vida espiritual, ela tem que ser uma vida de desenvolvimento. Nossa vida espiritual precisa estar em crescimento constante. E para isso, eu me atento para o que Tiago, está escrito na carta de Tiago, no capítulo 4 e no versículo 8, eu me atento para isso, pois isso vai nos levar a um crescimento. O que é que está escrito? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se eu desejo um crescimento espiritual, se eu desejo um desenvolvimento espiritual, o ponto principal é a aproximação de Deus, é me chegar a Deus, é me aproximar de Deus, aleluia. O que vai trazer o crescimento espiritual para a minha e para a tua vida é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que está no nosso meio. E quando eu falo do crescimento espiritual como um desejo do nosso coração, eu sinto lhes dizer isto, que também é o desejo do coração de Deus, que todo o cristão que aceita Jesus, ele tem que crescer espiritualmente. Mas para que haja esse crescimento, eu volto a lhes dizer, precisamos de nos aproximar de Deus, precisamos de nos chegar mais a Deus. E quando eu falo de chegarmos a Deus, existe algumas coisas que nos levam a aproximarmos do Senhor nosso Deus. Poderia nascer um ponto de interrogação. Talvez alguém poderia me olhar e dizer, eu já tenho esse desejo, eu
quero chegar a Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu desejo isto. Quando fala de chegar a Deus, o meu coração arde. Quando fala de chegar a Deus, aleluia, já me nasce um desejo de buscar mais o Senhor. E quem sabe nesta noite, alguém poderia levantar um ponto de interrogação e dizer: então como que eu me achego a Deus? Como que eu me aproximo de Deus para ter esse crescimento espiritual? Como se chegar a Deus? Eu pontuei algumas coisas aqui. Primeiro, oração. Oração nos leva para mais perto do Senhor. Oração, irmão, traz para a nossa vida sensibilidade espiritual. Aleluia! E nós estamos vivendo tempos em que infelizmente nos falta muitas das vezes sensibilidade espiritual. Eu estava orando e o Senhor falando ao meu coração algo tremendo. O que? Todos os cultos Deus está falando conosco. Todos os cultos o Espírito Santo está tocando em nós. Todos os cultos a mão de Deus está estendida. Todos os cultos Deus quer batizar com o Espírito Santo. Todos os cultos o Senhor quer curar. Todos os cultos o Senhor quer renovar. Todos os cultos o Senhor quer encher o ambiente com a sua glória, com a sua presença, com o teu poder, com a tua majestade. Mas o que nos falta muitas das vezes é a sensibilidade. Canta-se e nós não sentimos o toque do Senhor, aleluia, e às vezes canta-se de novo e parece que está do mesmo jeito. Irmão, santidade é bíblico, santidade faz parte da palavra do Senhor, santidade faz parte do caráter de Deus. Foi Ele que disse que sem santificação ninguém verá o Senhor. Foi Ele que disse que Deus é santo e aqueles que se aproximam dele devem se aproximar com santificação. Quando falo de santidade para aproximação de Deus, não é algo superficial, não, irmão. Não estamos falando de santidade somente no exterior, não. A santificação começa lá dentro, aleluia. Uramachandaraia. Humildade nos leva ao crescimento espiritual. Uma das coisas que muitas das vezes a gente falha é nessa área da humildade. Quer ver? Às vezes a gente se esquece. Irmão, a maioria de nós, não generalizando, mas a maioria de nós, quando chegou na igreja, a maioria chegou quebrado. A maioria chegou arrebentado, desenganado, os sonhos destruídos, frustrado, a família destruída, muitos desempregados, sem um centavo no bolso. Aí Jesus recebeu o cidadão, recebeu a varoa, estendeu as mãos sobre ela, sobre ele, perdoou os pecados, escreveu o nome no livro da vida, abriu as portas, abençoou, prosperou, deu vitória. Ao invés de cair de joelho e dar glória e agradecer, empina o nariz e acha que é dono do céu, acha que é dono de tudo, acha que não precisa de ninguém. Deixa eu lhe dizer uma coisa, lá no Apocalipse está escrito: a chave de Davi está na mão do Senhor, é Ele que abre e é Ele que fecha. Ora macaturi mi candarabahaya.
A chave que abriu está nas mãos dele. E a mesma chave que abriu, ele pode usar para fechar. O que é que Deus está dizendo com isso? Ei, não se esqueça. Foi ele que fez, foi ele que deu. Baixa a bola, seja mais humilde, porque senão vai fechar. E tu vai voltar a pôr a boca no pó de novo. Baixa a bola. Só tem um grande aqui. É o Senhor Jesus de Nazaré. A glória é dele e é ele que habita no meio do teu povo. Quem trouxe glória, dá glória para ele. Dá glória para ele. Alguns já começou a entender. Alguns já começou a entender. Qual é esse ponto que me leva ao crescimento espiritual? Sabe qual é? Enchimento do Espírito Santo de Deus. Quer crescer espiritualmente? Se encha do Espírito Santo de Deus. Um conselho às crianças, aos adolescentes, aos jovens. O que eu faço? Se encha do Espírito Santo de Deus. E o que vai acontecer? O resto ele vai prover. O resto ele vai na frente abrindo. O caminho torto ele endireita. A porta de bronze ele quebra. O impedimento ele arranca. A muralha ele derruba. O demônio ele expulsa. Mas precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Sai fora do vinho da contenda e corre para os pés do Senhor e se encha do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos leva ao crescimento espiritual. Todo cristão que deseja um crescimento espiritual, ele precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando na igreja. Esse tempo em que nós estamos vivendo é a era dele. De quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está me usando aqui para falar a palavra e para falar dele. É o Espírito Santo que está capacitando os obreiros para fazer a obra do mestre. É o Espírito Santo que está nos sustentando para que nós possamos continuar caminhando. E quando a nossa oração está ficando fraca, ele intercede por nós com gemido inexprimível diante do Senhor. É o Espírito Santo que dá poder à igreja. Atos 1:8 diz: ao descer sobre vós o Espírito Santo, receberás poder. O que a igreja precisa neste tempo não é ouro, não é prata, não é tecnologia. O que a igreja precisa é estar cheia, revestida, tomada, dominada pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo dominar a sua vida vai ser outra. Se o Espírito Santo te tomar aqui essa noite, a sua vida vai ser outra. O que nós precisamos é de ser cheios do Espírito Santo. Se você puder, levante uma de suas mãos comigo agora. Oh, Ramaia. Segure essa mão levantada lá em cima. Reconhecendo que você precisa ser cheio e cheia do Espírito Santo. Reconhecendo com essa mão levantada. Repete após mim e diga: Espírito Santo,
domina a minha vida, domina os meus sentimentos, domina as minhas emoções, domina os meus pensamentos, domina os meus passos, domina a minha vontade. Diga: Espírito Santo, me domina por completo. Diga: eu quero ser dominado pelo Espírito Santo. Ele está aqui para te dominar. Ele está aqui para te dominar. Seja dominado por Ele. Seja dominada por Ele. Espírito Santo, domina a crente aqui esta noite. Domina a vida aqui esta noite. Seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor está dizendo ao meu coração: se o Espírito Santo te dominar, adeus fraqueza espiritual. Se o Espírito Santo te dominar, adeus esse desânimo. Se o Espírito Santo te dominar, adeus essa dificuldade para servir a Deus. Tu vai se levantar e vai caminhar. Urabacai, urabacalabaia, urabacalabaxandaraia. Seja dominado por Ele. Seja dominada por Ele agora. Ele está presente aqui. Domina, 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 Espírito Santo. Vai deixando Ele te dominar. Vai deixando Ele dominar a sua vida. Vai deixando Ele dominar a você agora. Vai deixando Ele dominar os teus sentimentos. Uramaia Sérgia. Uramacalabaia. Eramachande comanai. Eprapacalabachandarabacandarabahaia. Emacandachandacandarabachandaraia. Diz o Senhor ao meu coração, e eu entrego a você. Se você quiser, Deus também quer. Se você quiser, o Espírito Santo também quer. Você pode sair daqui dominada por Ele essa noite. Dominado por Ele essa noite, em crescimento espiritual. Domina, Espírito Santo. Domina essa moça, Espírito Santo. Domina esse moço, Espírito Santo. Domina essa mente, Espírito Santo. O maior desejo de Deus é que você rasgue o coração hoje e deixe Ele te dominar por completo. Uramacai, domina, domina, domina. Domina vidas aqui por completo e traz um crescimento espiritual. Você vai crescer na presença do Senhor. Crescimento espiritual. Ah, eu sinto Ele. Ele está aqui, Ele está aqui. Crescimento espiritual. Precisamos ser dominados pelo Espírito Santo para crescer. Foi o próprio Jesus que disse. O que é que Ele disse? Eu vou, mas vou enviar outro Consolador. E quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade. É por isso que nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. E o que é a verdade? É a palavra do Senhor, é a vontade do Senhor. Quando o Espírito Santo dominar a nossa vida, Ele vai nos guiar pela verdade, aleluia. E o Senhor Jesus ainda disse: olha, o Espírito Santo, Ele vos fará lembrar
tudo que eu tenho vos falado. Precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque na hora da tentação, o Espírito Santo vem e te faz lembrar: eu não posso me entregar, eu não posso me render, eu não posso cair. Por quê? Por causa da palavra. Tem um céu me esperando, tem um céu me aguardando, tem um arrebatamento me aguardando. Eu não posso me render. O Espírito Santo te fará lembrar. O Espírito Santo nos fará lembrar de toda a verdade que é a palavra de Deus. Crescimento cheio do Espírito Santo. Quem anda na verdade, cresce. Quem anda na verdade, cresce. E eu pontuei aqui, o quê? Nós como igreja, estamos em fase de crescimento constante. Estamos em fase de crescimento. Por mais que esse crente que está do seu lado conhece Deus, tem experiência com Deus, anda com Deus, sabe o que ele é? Está em fase de crescimento. Está em fase de crescimento. Mas eu já conheço a teologia, as ramificações teológicas. Já estudei exegese e hermenêutica, já estudei o hebraico, o grego, já sei traduzir do aleluia para o original, do original para os dias atuais. Conheço tudo. Está em fase de crescimento. Oh glória! Está em fase de crescimento. Por mais que eu domino aonde me coloca, o negócio cresce, o negócio anda, o negócio vai para frente. Eu desenrolo, eu desenvolvo, eu sei fazer. Está em fase de crescimento. Ora macharabacanta, está em fase de crescimento. Pastor, me diz uma coisa: quando é que vai terminar a fase do crescimento? Uma hora vai ter que terminar. Vai terminar? Vai. Quando? E eu vou ler para você para nós encerrar, porque estamos no ano do crescimento. Aleluia. Quando é que vai encerrar a fase do crescimento? 1 Coríntios capítulo de número 15. Aleluia. Capítulo de número 15. De 1 Coríntios. Versículo de número 51. Aí vai terminar o crescimento. Mas enquanto isso não acontecer, todos estamos em fase de crescimento. O que está escrito aí? Olha aí. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus,
nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo. A trombeta vai tocar e a fase do crescimento vai terminar, porque seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Quem está aguardando, quem está aguardando, quem está esperando, levante a mão para o céu, glorifique a Jesus, adore a Jesus de Nazaré nesta noite. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O crescimento termina com o toque da trombeta. Enquanto isso, vai crescendo. Diga para alguém perto de você assim: vai crescendo. Vai crescendo. Diga para ele: ouve o conselho da palavra nessa noite, vai crescendo. Tu está em fase de crescimento, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até chegar lá, vai crescendo até aquele dia, vai crescendo. Eu vou voltar no microfone. Antes de eu voltar ao microfone, eu quero saber nesta noite se tem alguém no nosso meio que quer começar a crescer também para o Senhor Jesus. O que eu faço? Eu desejo. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Tem alguém no nosso meio nesta noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus de Nazaré? Se tiver alguém que quer receber Jesus ou quer retornar para os caminhos do Senhor, a oportunidade está aberta para você. Se tiver, dê um sinal com a sua mão, como sinal de aceitação, e nós vamos orar por você. Ele vai entrar na tua vida, vai escrever o teu nome no livro da vida, vai te dar o Espírito Santo e você vai crescer espiritualmente. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor? Se tiver, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Vem aqui, eu quero orar por ti. Aleluia. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Se tiver mais alguém, a oportunidade está aberta para você. Aleluia. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, dê um sinal com a sua mão. Esse mundo não tem nada a oferecer. É Jesus que te perdoa, te salva e te leva para morar no céu. Tem mais alguém? Alguém que se afastou, parou, estacionou, mas quer voltar? Chega dessa vida de ilusão. Jesus te ama e está de braços abertos, dizendo: se tu quiser voltar, eu quero te aceitar e te receber. Oh, glória a Deus. Tem mais alguém? Dê um sinal com a sua mão. Se tem mais alguém, faz assim: eu quero, e nós vamos orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Podemos orar, nós vamos orar. Alabaxuri me cantai. A igreja estenda as mãos para cá. Isso, irmão Alex, abraça ele. Emacato que mandai a sérgia. Uramacalamaturi me cantai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estendemos as mãos sobre a vida deste teu filho. Ele é do Senhor Jesus, ele pertence ao Senhor. E nesta noite, ó Espírito Santo, abraça a alma dele, abraça ele nesta noite. Entra
entra Espírito Santo e faz morada nesta vida. Começa um processo de crescimento, começa um processo de transformação. Ajuda ele em tudo, fortalece ele, conduz a vida dele, escreve o nome dele no livro da vida, coloca o teu anjo acampando ao redor, livra de todo mal, ajuda ele, sustenta ele. Espírito Santo, conduz a vida dele. Toma agora, Espírito Santo, as suas emoções, tome agora os teus sentimentos, a tua mente, os teus pensamentos e toma a vida dele, porque agora ele é do Senhor Jesus. Nós oramos, já te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Olhe para alguém do seu lado de novo e diga: continua crescendo.